Então, boa noite, pessoal. Hoje, quinta-feira, é o dia da gente fazer a leitura do nosso. Como é o nome mesmo do livro que a gente está lendo? É o Shodoka, né? Esse aqui. Shodoka, o canto do Satori imediato. O texto sagrado essencial do Zen. Hoje a gente vai ler o verso 67. Esse verso se encontra na página 228 e tem um título bem interessante. O título é O Dedo que Aponta a Lua. Essas coisas do Zen são impressionantes, né? Olha o título, O Dedo que Aponta a Lua. Uma coisa dessa não pode ser interessante. Eu acho que isso é um mecanismo que os mestres Zen encontraram de fazer com que as pessoas não queiram se interessar, sabe, pelas coisas. Porque ao ver esse título, eu acho que dificilmente uma pessoa, o dedo que aponta a lua, não tem nada de interessante nisso. Ou então o texto que a gente leu a semana passada, né, que também é um título assim bem simples. Mas vamos lá. Então, verso 67, o dedo que aponta a lua. O verso diz o seguinte: tá passando um poderoso de moto aqui. O verso diz assim: eles não conseguem nada ao tomar a lua pelo dedo que a aponta. Eles não conseguem nada ao tomar a lua pelo dedo que a aponta. Eles misturam e confundem voluntariamente o mundo objetivo e o mundo subjetivo. O homem que abrange todos os aspectos é o Buda. Então, ele pode ser chamado pelo nome de Kanjinzai, ou Avalokitesvara, ou simplesmente Kanon Bodhisattva. Eles misturam e confundem o mundo objetivo com o mundo subjetivo. O comentário dos versos. Um amigo lhe diz: olhe que lua linda, mas você olha apenas para o dedo que aponta a lua e fica querendo saber o que representa a lua. Você procura a verdade somente nesse dedo e assim continua no erro. Olha aquilo linda. Aí você olha o quê? O dedo. Não pode conhecer. Mas vamos. Alguns procuram a verdade nos livros, nos textos ou nos sutras, mas não podem encontrá-la. Não podem encontrá-la porque ficam amarrados à letra, às frases e analisam demais. Não podem ter uma visão sintética das coisas e criam para eles suas ilusões e limites através do intelecto. Nossa, essas coisas são fantásticas demais. Eu não me contento em ler isso só uma vez. De novo,
Alguns procuram a verdade nos livros, nos textos ou nos sutras, mas não podem encontrá-la, porque eles ficam presos, amarrados à letra, às frases e analisam demais. Não podem ter uma visão sintética das coisas e criam para eles mesmos suas ilusões e limites através do intelecto. Criam categorias e não vão além. Não vão além dessa sabedoria limitada, da sabedoria limitada pelas palavras, não atingindo, portanto, a sabedoria cósmica universal. Não é lindo? Não é sensacional isso? Vamos mais. René Descartes criou categorias a partir do seu cérebro intelectual. Categorias que influenciaram a ciência até a época de hoje, bem como a psicologia. Mas sua teoria continua incompleta. A verdadeira sabedoria também é criada a partir do hipotálamo, do tálamo, do corpo inteiro. A verdadeira sabedoria também é criada a partir do corpo inteiro. Eles misturam e confundem os objetos dos sentidos e os próprios sentidos. Daí se criam as ilusões e os conceitos limitados. A verdade não se encontra apenas nessas categorias incompletas. Da mesma forma, não devemos olhar apenas para um único aspecto das coisas, um único lado das coisas, limitado pela nossa própria consciência, pelo nosso cérebro frontal. Nós temos de considerar o ponto de vista do cosmos, a verdade absoluta, da sabedoria cósmica. Despertamo-nos para o Hanya, ou para a sabedoria do Buda. Kanjinzai. Kan significa visão e Jizai significa verdadeira liberdade. Este poema difícil explica o que significa ignorância e infantilidade. Se você mostrar a lua no céu apontando-a com o dedo, as pessoas que são pouco inteligentes não verão a verdadeira lua. Elas verão apenas o seu dedo. É uma coisa que a gente usa muito no Zen. O dedo que aponta a lua não é a lua. Continuemos então. Isso se aplica aos intelectuais, pois não se pode compreender verdadeiramente pelos livros. É do corpo inteiro, pessoal. A gente compreende as coisas não é com o intelecto apenas. Sabe aquela cabeça pesada que sabe de tudo, mas na verdade não sente nada? Quando a gente fala com o corpo inteiro. Quando a gente senta com o corpo inteiro. Quando a gente estuda com o corpo inteiro. Sem divisão.
corpo-mente. Não se pode compreender verdadeiramente pelos livros. A ciência e o conhecimento agem como o dedo, que aponta para a lua. Olha que simples agora. Nos templos zen, a biblioteca é chamada Shigetsu, que significa o dedo que mostra a lua. Temos de encontrar a verdade além dos conceitos. Se você não está entendendo isso, é porque você está com muitas ilusões. Temos de encontrar a verdade além dos conceitos, além das categorias. Temos de ver a verdadeira lua e não o dedo, e não os conceitos. Quem chega com a mentezinha muito formatada no Zen, aí vai conversar com o professor, aí, às vezes o professor passa um koan, uma coisa que às vezes ou aparentemente não tem nada a ver, aí o cara fica moendo, pensando uma filosofia profunda e faz prognósticos, escreve, passa o dia, manhã, tarde, noite, madrugada. Aí o Zen chega e diz assim: o peixe satisfeito nunca toca no anzol. Não, mas me diga uma coisa, o que é o anzol? Ah, e o que é o peixe? Qual é a comida que tinha no anzol? Qual é a comida que o peixe queria? O peixe satisfeito nunca toca no anzol. Temos de encontrar, portanto, a verdade além dos conceitos e das categorias. Temos de ver a verdadeira lua. A verdade não se encontra no vazio dos punhos, nem na ponta do dedo. O que é o sujeito, pessoal? O que é o objeto? O que são o sujeito e o objeto? Por exemplo, o olho, a cor, o nariz, o odor, a orelha, o som, os sentidos e as percepções, que variam segundo o meio e que nos levam a emitir, a criar categorias, a criar conceitos. Esses conceitos não devem nos induzir ao erro e limitar as nossas percepções. Eu vou ler de novo. Esses conceitos não devem nos induzir ao erro e limitar as nossas percepções. Vamos encerrar. É preciso saber abranger tudo, todos os aspectos. O verdadeiro Buda, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro amor universal consistem em não ver apenas um único aspecto das coisas, um lado único ou uma única forma. A liberdade está em toda parte. A liberdade é Kanjin-zai, a verdadeira liberdade.
O dedo que mostra a lua não é a lua. Nos templos zen, se gosta de dizer que o discurso de um mestre tem que ser como o de um mudo. Por isso que é importante a prática do silêncio. Por isso que é importante ouvir, calar, baixar um pouquinho a cabeça, deixar os olhos entreabertos. O povo foge do silêncio, porque o silêncio faz com que a gente projete muita coisa e a gente às vezes não está preparado para ver o que sai. É melhor estar só na grande confusão, porque na grande confusão tá toda uma porqueira mesmo. Se der errado, mas quando a gente senta, que as camadas vão diminuindo, que se apresenta o todo, aí você estava sempre lá, só que você não via, porque você não estava satisfeito. Toda isca que tinha, você queria o quê? Morder. É assim que nos conduzem, sabe? É assim que nos sugam. A insatisfação é tão grande que a gente sempre está buscando, buscando, buscando. Consegue, troca. Consegue e troca. Consegue e troca. Como um pássaro numa árvore, que chega num galho e vê uma outra paisagem. Aí daquele galho, ele vai para outro galho. Daquele outro galho, ele vê outra coisa e vai para outro galho. Nunca está satisfeito. A satisfação não quer dizer que a gente vai compactuar com coisas erradas, não tem nada a ver com isso. A satisfação significa dizer morar no presente, entender o que se passa dentro de si, o que se passa fora e viver o que a vida pede para a gente viver. Sem uma dualidade, sem uma briga. E aí, quando a gente acalma tudo isso, quando esse conteúdo bagunçadozinho assenta e a gente vê as coisas a partir de um deslumbramento, a gente começa a trocar o drama, o sofrimento, por experiências, pelo aprendizado, pelas oportunidades. Mas enquanto você tiver só olhando o dedo de quem aponta o dedo, é muito pouco olhar para o dedo. Vamos encerrar. Vamos encerrar, vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, queria agradecer a vocês pela prática de hoje, ao pessoal que assiste depois também, dizer que vocês que assistem agora aqui online ou depois, né, quando vai para o canal, se vocês quiserem escrever para a gente, para dizer o que é que vocês estão gostando do texto, porque às vezes a gente recebe pouco, mas a gente recebe o povo dizendo que está começando a entender o que é o Zen, está começando a entender a proposta do Zen, está começando a entender o porquê das coisas. E é importante também entender, sabe? Mas não é só aquele entendimento intelectual, mas o entendimento com o corpo todo, né?
O conhecimento, ele ajuda nessa, em derrubar a ignorância. Mas qual é o problema, como disse o texto aqui? A gente fica preso às palavras, às categorias, quando na verdade a sabedoria é a sabedoria do cosmos. A sabedoria é a sabedoria do corpo inteiro. A sabedoria está presente em tudo que existe. Mas a nossa cabeça é pesada, fica só nas palavras. E esquece que o corpo inteiro faz parte do todo. Então, obrigado pela prática de hoje e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.